Os melhores e piores discos das bandas do metal e do rock. Fala galera, eu sou Marcelo Pim. Eu sou o Neto Cruanes. Eu sou o Guto Dal Porto. Cara, a gente bolou aqui uma brincadeira onde a gente pegou as maiores bandas da cena de metal. Bandas icônicas, bandas né? Icônicas, que melhor vai depender vai depender do gosto, enfim, né? Mas bandas que eu acho que são unânimes, que são grandes bandas, Grandes bandas. E a gente fez aqui a burrice, como sempre, de escolher qual é o pior e melhor disco de cada banda, na opinião de cada um, né? E aí a gente vai ver se vai bater as ideias, né? Como que... Tem alguns casos que tem consenso, tem outros que teve votos vencidos aí, a gente vai explicar melhor aí, né? É isso aí. Mas antes da gente ir para essa burrice, a gente precisa dar os recadinhos da paróquia, né? Então, se você tá aí acompanhando o Pod Rock e ainda não é inscrito, senta aí o dedo no inscreva-se, dá like no vídeo, recomende também para seus amigos, faça o Pod Rock chegar aí em mais pessoas, e também agradecendo o Carlão aqui do Estúdios Garage, que fornece aqui a infraestrutura, aqui o estúdio para a gente poder gravar. Lá ele, além das salas de ensaio, também tem instrumentos seminovos lá no site deles e muita coisa legal lá dentro para você curtir. Então, seguindo aí, vamos para a primeira banda aqui, Black Sabbath. Começar com o pai de todos, né? Pai de todos. Aí vamos então, qual é o melhor disco na opinião de cada um do Black Sabbath? Quer começar, Gutão? O que você... Aqui acho que a gente já começa com uma divisão, né? Porque não teve uma unanimidade, né, galera? Então, assim, vamos falar que o voto Pod Rock foi o Paranoid, que é um clássico absoluto do metal, né? Sim. Assim... Um divisor de águas. É um divisor de águas, né? Realmente, o Black Sabbath ele começa com o primeiro disco que é espetacular, mas é com o Paranoid onde tá os grandes hits da banda, né? É isso. E aí esse foi o voto Pod Rock. Só que o meu voto não foi o Paranoid. Eu escolhi o Sabbath Blood Sabbath, que eu acho também um descasso, né? Porque, na verdade, essa primeira fase do Black Sabbath ali, cara, é clássico atrás de clássico, né, velho? É difícil você escolher, assim, né? Aí entra muito gosto pessoal, né? Então, Melhor disco, Pod Rock, Paranoid, voto do Guto, Sabbath Bloody Sabbath. Beleza. Então, como o Guto já disse aí, obviamente o voto do Pim é Paranoid, o meu voto é Paranoid, então fica um 2-1 Paranoid aí, o Guto teve voto vencido. Mas uma menção honrosa que vale a pena, né, galera? Sim, vale a pena sim. escutar ali. Agora, é mais difícil que escolher o melhor disco do Black Sabbath, sem dúvida nenhuma, é escolher o pior disco do Black Sabbath, né? É uma banda muito... Mesmo os piores discos ainda são bons discos, né, cara? É acima da média, assim, né? Sim. O Tony Iommi é um gênio, né? O maior riffmaker da história. E aí fica difícil. Mas a gente, como a burrice aqui não para, a gente já tem aí o melhor disco do Black Sabbath. Agora, o pior disco do Black Sabbath, aqui cada um tem uma opinião. A gente não chega num consenso. Pra mim, eu vou de polêmica, porque eu boto um disco do Ozzy como o pior disco do Black Sabbath. Então, dependendo de onde eu falar isso, eu sou linchado, mas lá vai. Pra mim, Technical Ecstasy é o pior disco do Black Sabbath. Cara, o meu não é muito menos polêmico não, cara, porque o meu aqui é um disco bem cultuado também. No Brasil, principalmente, a galera adora esse disco, né, cara? Assim, o que judia desse disco, na minha opinião, é a produção, ela é horrorosa. Você sabe que, falando nisso, você sabe que se a galera procurar no YouTube, tem uma versão remasterizada por fã, que, cara, melhora demais o disco, cara. Melhora bastante, mas apesar de você não falou o disco ainda, né? Born Again. Polêmico. Bastante polêmico. Tem gente que ama, eu não gosto. Eu também não gosto desse disco. Eu não sou muito fã também do disco. Não pego esse disco pra ouvir, eu acho... A galera gosta bastante porque aquela mistura gostosa entre Black Sabbath e Deep Purple, né? Porque ele é o único disco do Black Sabbath com Ian Gillan. Ele tem uma capa que, apesar de ser feia, ela é icônica, né? Ela é uma capa bem icônica. Mas é um disco bem abaixo, assim, também, né? Não considero o pior, mas é bem abaixo. Qual é o pior disco do Black Sabbath? Pra mim é o Forbidden. Forbidden já com o Tony Martin. Já com o Tony Martin, ali dos anos 90,
O Tony Iommi querendo entrar numa pegada já surfar, num grunge, new metal ali, eu acho um disco abaixo, assim. Talvez é o que acho que a galera mais concorda, assim, exato, quando se fala em pior disco é o do Black menos Sabbath, geralmente nas listas, assim, Isso. o Forbidden é o mais citado. Então, são 3 pontos de vista totalmente diferentes, Sim, né? exato, 3 fases da banda muito distintas aqui, e são os tropeços aí do Black Sabbath. É o que eu acho que a gente pode falar aqui, que são 3 discos, dentro de uma discografia tão rica, são 3 discos abaixo, assim, né? A galera pode não concordar qual que é o pior aí, mas são 3 discos que são, vamos dizer assim, pontos baixos da carreira do Black Sabbath, né? Ou pelo menos pontos baixos em cada fase que o Black Isso, em Sabbath, cada fase, né? exatamente, perfeito. Acho que o único aqui que não figura um disco ruim é o Dio, né? O Dio não faz nada ruim, né? Seja como Black Sabbath, seja como Heaven and Hell, é tudo muito bom, Não, né? onde o Dio põe a mão virava ouro, né? A prova aqui. Vamos pra próxima banda aí. Vou pegar uma aleatória aqui, vou lá no AC/DC. Só pra fugir da ordem da cola aqui, dificultar a vida dos colegas. Vai deixar passar alguma coisa. Vamos lá. Legal. Qual que é o melhor disco do AC/DC, na minha opinião? É o renascimento do AC/DC, depois lá da perda do Bon Scott, quando eles vêm com um novo vocalista, o Brian Johnson, e fazem o disco mais vendido do rock de todos os tempos, que é o Back in Black, que pra mim é um disco nota 11, aí, um disco perfeito, absurdo. Esse disco não tem nem o que falar, né, cara? Porque ele é o disco que sintetiza muito do que é do rock and roll, assim, né? Ele é um disco... ele é um dos maiores renascimentos da história, ele é um dos discos mais icônicos da história, ele é um disco que é praticamente um best-of. É impressionante, acho que tudo ali chega a ser inacreditável, tudo que a banda passou e conseguir lançar um disco tão bom, né? E como ele é atual, né, cara? Como ele é atual, cara. Ele é um disco que até hoje... ele ganha fã, esse se ganha fãs por causa desse disco. Exato, hoje, né? cara. Porque as músicas desse disco estão em trilha sonora de séries, de filmes, de comerciais, até hoje, né? E acabou que foi o voto pod rock, né? O Back in Black é o voto pod rock. Foi o voto do Neto, foi o meu voto, agora o Pim vai dar o dele. O meu seria o segundo, acho que na opinião da maioria. É verdade. Highway to Hell. Eu acho, assim, eu prefiro mais o Bon Scott ali, então esse disco... Eu gosto mais de ouvir o Highway to Hell, mas é inegável que o Back in Black é um descasso também. Mas só separando as coisas aqui, você gosta mais de ouvir o Highway to Hell, mas pra você o melhor disco do AC/DC é o Highway to Hell, porque são coisas diferentes, né? Em algumas bandas aqui eu vou falar assim, ó, eu gosto mais desse, mas pra mim o melhor é o outro. É esquisito isso, é confuso isso. Não, né? sim, mas os dois são puta discos, até é difícil pra gente optar, mas... Quando eu coloco os dois lado a lado, né, que é o mais comum ali, a gente colocar o Back in Black e o Highway to Hell, eu acho o Highway to Hell um disco melhor. Sensacional. Tá numa fase muito foda. São dois discos perfeitos aí, e um é justamente o último, né, do Bon Scott, e o outro é o primeiro. São dois discos que vêm um depois do outro, e realmente eles estavam voando, então aí... Voto vencido, Highway to Hell, um disco excelente, mas na nossa opinião aqui o melhor disco do AC/DC fica o Back in Black. E o pior disco do AC/DC, aí já não foi tão difícil assim, né? É fácil, né? Fly on the Wall. Fly on the Wall, É um disco com uma produção bem ruim, né? Exato. O AC/DC que já tinha passado pelo seu auge, já tinha entregado discos maravilhosos com produção absurda, de repente eles parece que falaram, não, a gente já tá no topo do mundo, a gente mesmo faz tudo aqui, parece que eles perderam o tesão, né? E aí é um disco abaixo ali na discografia dos caras, né? É um disco cansado. Exato. E se você pegar, muito dos fãs também colocam ele como o ponto baixo da carreira do AC/DC, bem comum. Bem comum a galera colocar o Fly on the Wall, né? Então não tem o que falar, né? Pior disco do AC/DC, Fly on the Wall. Deixa eu puxar um aqui, então, manda uma gente. banda aí. Vamos lá, também vou embaralhar aqui pra ficar bem fácil aqui. O Pim fica doido. Vamos colocar lá que é Ozzy Osbourne, carreira solo. Príncipe das Trevas. Falamos de Black Sabbath, agora vamos falar do Príncipe das Trevas aqui. Qual é o melhor disco? O melhor disco pro pod rock, Blizzard of Oz. Não tem nem o que falar, né?
Eu acho que é um dos... É o primeirão dele. É o primeiro disco, é o disco mais vendido, é o disco onde tem os grandes clássicos ali. Crazy Train, Suicide Solution, Mr. Crawler. Então é um disco absurdo, né? Mostra pro mundo o Randy Rhoads. Eu ia falar isso, revela pro mundo o Randy Rhoads. Tudo é icônico nele, né? As músicas, a capa, tudo é maravilhoso. Sim. Só que eu vou ser polêmico e o meu voto é o No More Tears, cara. Que eu acho que ali também é o Ozzy entrando nos anos 90 com uma pegada... É um descasso, nota 10 também. Pesada também, mas ao mesmo tempo acessível também. Grandes clássicos ali. Eu acho esse disco... Hoje eu coloco ele como meu favorito porque eu acho uma reinvenção do Ozzy, né? Ele sai dos anos 80 e entra com o pé na porta nos anos 90 ali, né? De uma maneira mais... já naquela época anunciando o turnê de despedida, né? A No More Tours. Mas, cara, eu acho o Ozzy estava no auge, as composições são maravilhosas. O Zakk Wylde desmirilhando. Pra mim foi o auge dele. O auge dele eu acho que é no No More Tears ali. O Rest for the Week. O Rest for the Week é maravilhoso, mas é que eu acho anterior que ali, tem né? um salto, mas tem um salto de qualidade de produção ali. E eu acho muito foda. Então, meu voto Pod Rock Blizzard, voto do Guto, No More Tears. Você é um cara que tá discordando. Exato. Bom, obviamente o voto do Pim Blizzard, o meu voto é Blizzard. E agora, o pior disco do Ozzy, eu acho que também não é tão difícil. Diferente do Black Sabbath, que a gente não conseguiu, aqui no Ozzy a gente consegue colocar um pior disco, né? Que pra mim é o Black Rain. É o Black Rain, exato. Fica o Black Rain, aquele de covers, que também não é grande cover. Nossa, aquele Undercovers é sofrível, mas ele é aquele catado que gravadora faz, né? Porque... Mas como o pior disco, assim, do Ozzy acordar e falar, vou fazer um disco, vou contratar um produtor, vou pra dentro do estúdio, vou escrever letra, vou não sei o quê. Pra mim, o Black Rain é um tropeço da carreira do Ozzy. Eu acho ele bem fraco, assim. O Ozzy hoje solta discos muito exato. Os dois últimos discos do Ozzy, que já a gente sabe a questão da saúde dele, né? E são discos bem mais legais do que o Black Rain. Até o Scream, que é com o Gus G na guitarra, tem muita gente que torce o nariz, eu acho um baita disco. Eu acho um baita disco. Eu acho o Ozzy meio se reinventando ali. Eu gosto bastante, mas aí é outra discussão, né? Legal. Pim, qual que é a próxima banda aí? Próxima banda, já que vocês bagunçaram tudo a minha cabeça aqui, vamos lá, vamos de Queen, cara. Queen! Vamos de Queen. Qual que é o melhor disco do Queen? O melhor disco do Queen é que deu divergência e quem diverge dessa vez sou eu. Eu gosto muito do News of the World, acho... É descasso. We Will Rock. É o clássico do Queen. We Are The Champions. Tá tudo ali, né? São hits que extrapolaram a bolha do rock aí, né? Sim, hoje é quase que um sinônimo da banda, né? Sim. São dois hinos de arena, né? Acho que extrapolam até o rock e viram... Em jogo de futebol você vê isso, sei lá, em abertura até de rodeio deve ter isso, né? Sim. Porque a galera realmente extrapola, né? We Are The Champions, We Will Rock You, né? Pra mim assim, é muito difícil escolher porque tem vários discos do Queen, mas a minha opinião é o News of the World e o de vocês... Então, eu até me surpreendi, porque... rapidamente veio a Night at the Opera na cabeça por causa do Bohemian Rhapsody e tal. Mas pra mim o melhor disco do Queen em termos das canções que ele traz, da produção, do trabalho como um todo, da inspiração da banda é o Jazz. E o Guto votou igual. Eu voto no Jazz. Então a gente tem aqui como a escolha do Pod Rock o Jazz como o melhor disco do Queen. E que é um puta de um disco. Nossa senhora! É muito pra mim eu, pra te ser sincero, até eu sempre fico meio em dúvida entre os dois, entre o Jazz e o News of the World, que eu acho que os dois discos mais icônicos dessa fase dos anos 70 dele, mas o Jazz é maravilhoso demais, né, Eu gosto muito desse disco. Eu acho que ele é um disco, acho ele redondo, assim, apesar do Night of the Opera ter Bohemian Rhapsody, ter outros clássicos ali. Mas aqui a banda tá mais madura. Aqui a banda tá mais madura, eu acho que, cara, é um disco fantástico. Mas também deixo como menção honrosa o News of the World, que pra começar pela capa dele, que é maravilhosa, é um descasso também, né?
E o pior aí já é unânime. Aí né? é fácil, Aí né? é fácil, eu acho que 11 a cada 10 pessoas que você perguntar esse aí não vai tem falar polêmica. que a trilha sonora do Flash Gordon, que é feita pelo Queen, Sim, é o sim. pior disco e é realmente É muito abaixo, né? complicado ouvir esse disco. É, um disco bem abaixo aí, não teve dúvida aqui pra gente, não tem nem muito o que falar, a gente já falou dele em outros momentos, então Flash Gordon, unânime aqui, nem o que citar. Muito bom. Vou pra próxima, aí vou pra queridinha do Pim. Vamos falar do melhor disco do Ramones, cara. A banda mais importante da história do punk rock. A minha preferida também do punk rock. Gosto muito do Ramones. Pra mim, o melhor disco do Ramones é o Rocket to Russia. Tô junto em vários aspectos. Eu posso colocar a discografia inteira, exceto 2 discos, juntos aqui. Facilmente, porque eu acho tudo muito foda. Mas Rocket to Russia, pra escolher um disco pra representar Ramones, Rocket to Russia, sem sombra de dúvidas, tô junto com o Neto, cara. É o mais, assim, o mais icônico, né? Pô, grandes clássicos na China, Sim. The Punk Rocker, tá tudo ali, né? A banda, assim, passou por 2 discos antes ali, Sim, né? O aham. primeiro e o Living Home, mas Aqui a banda, eu acho que acertou o que faltava acertar e fez o Eu acho clássico que da carreira dele. mantém a essência do começo da banda, mas eles estão mais redondinhos, mais um bem passo à produzidos. frente, né? Eles só evoluíram, eles não Sim. perderam nada da essência do primeirão ali, E né, eu na minha posso opinião. estar falando uma besteira, mas os 2 primeiros, eu acho que tem o Tommy, ele era um produtor ali também, né? Ele entra pra banda porque ele era meio que um cara de estúdio, um rato de estúdio, né? E no Rocket to Russia já começa a ter uma produção um pouco mais independente, então é aquela coisa que a gente sempre fala do olhar do produtor e tal, sim. coloca eles um pouco numa linha mais, não digo comercial, mas Acerta umas arestas. pra ali. amadurecer a banda, né? Isso. Amadurece a banda, a produção. Então, Rocket to Russia, pra mim, eu acho que une as duas coisas, né? Aquela coisa mais raiz do Ramones, mas com uma produção já um pouco melhor. Cara, mas tem muitos discos. Aí o que o Guto optou, pra mim, é um dos discos que eu já mais ouvi na minha vida, cara. É muito foda. Aqui eu fui um pouco polêmico, aqui não escolhi o Rocket to Russia, eu escolhi um disco dos anos 80, que eu acho que também o Ramones entrando numa nova década aí com uma pegada bem diferente, que é o Brain Drain, cara. Eu acho esse Maravilhoso. disco maravilhoso. Descasso. É um disco mais polido também, ele é, digamos assim, mais comercial, ele tem Pet Sematary, mas cara, eu acho esse I disco... Believe in Miracles. Nossa, é um disco fantástico, né, cara? Eu reconheço que o Rocket to Russia é o disco mais icônico, o primeiro Rocket to Russia são os discos mais icônicos do Ramones, mas o meu favorito é o Brain Drain, eu acho um descasso, assim. Eu pego e escuto ele, realmente ele é música pros meus ouvidos, assim. Até pra mim, assim, eu comecei a ouvir Ramones um pouco depois do Brain Drain. Tem muito disso também, né? Era o disco que quando a gente era moleque a gente encontrava nas lojas, né? Esse fator e MTV, né, cara? Sim. Os clipes, todos das músicas mais famosas do Brain Tava Drain lá. estavam lá na MTV, Exatamente, né, cara? uhum. Então, é um disco que é muito bom. A banda não gostava muito, incrivelmente, assim, por causa de ser super produzido, eles gostavam mais dessa vertente crua, né? Então, mas eu acho que, principalmente aqui no Brasil, eu vejo que tem um carinho muito grande no Brain Drain. Eu amo esse Eu amo Eu esse gosto também muito, mas voto vencido. Voto vencido, A gente aham. fica com o Rocket to Russia como o melhor disco do Merecidíssimo. Ramones. E o pior disco do Ramones, Aí é unanimidade, né? Não tem entre nós, eu acho que tem gente- pra galera, tem eu gente- acho que não é unânime, não é igual unânime. Queen, por exemplo, sim, né? Eu com acho que aqui certeza, vai ter aham. uma certa discussão. a gente é unânime, mas a gente tem uma galera concordou que aqui com o Subterranean Jungle, né? Que Aham. é um disco que eu acho que eu não gosto nada da produção, eu acho a sonoridade dele terrível. E pra mim as canções dele são fraquíssimas, salvo a... Me ajuda aí. A Wanna Be Setena, que eu acho demais, eu acho um musicão, mas pra mim é uma pérola ali no meio do perdida ali, né, nesse disco que eu acho bem fraco. Bom, vou puxar agora uma das minhas bandas favoritas aqui. Vou falar de Megadeth. Nossa Aí é impressionante, né? Qual que é o melhor disco do Megadeth? Melhor disco do Megadeth. Rust in Peace. Alguma dúvida? Rest in Peace. Aí não tem o que falar, né? Ali é o grande disco ali, né? É o primeiro disco com a nova formação, onde vem Nick Menza e o grande Marty Friedman, né? Aí continua o Dave Mustaine e o David Ellefson. E eles lançam um
clássico absoluto do thrash metal, né? Sim, Que fase maravilhosa, Aí né? o bicho pegou. O bicho pegou, Você né? pode achar que o melhor disco do Megadeth é outro, mas você vai estar errado. Exato. Nesse caso você vai estar errado. Porque ali é onde tem, pô, Holy Wars, Tornado, Polaris, Angar Rage, Lucretia, É foda. Rust in Peace. É um disco, é um best-of. Cara, é um disco... E numa intensidade, numa técnica que, assim, Não, é absurdo. extrapolou tudo que já foi visto no mundo. É absurdo, né? Eu acho que não tem nenhum disco de thrash metal que é tão técnico, tão visceral, tão rápido, tão melódico ao mesmo tempo quanto esse disco, né? Ali é tudo junto ali. Então, aqui pro Pod Rock, eu acho que pra todo mundo, o Megadeth, Rust in Peace, o melhor. E o pior é fácil também, fácil, né? Que é fácil demais, né? É o risco. É o Risk, porque é um disco que sai ali na virada dos anos 90 para os anos 2000, o Megadeth meio perdido, querendo ir na esteira do Metallica ali com load e reload. Falhando miseravelmente, lançando um disco sem pé nem cabeça, que salva, sei lá, se salvar, salva uma, duas músicas ali. E um disco muito fraco, né? Fraco. Cara, é unânime entre a gente, mas eu não lembro quando a gente falou do Risk. Tem gente que gosta. E eu vi muita gente falando Tem que gente gosta que do gosta, Risk. sim, Tá? sim. Interessante. Gosto é gosto, né? Aqui a gente bate muita opinião sobre, mas eu vi muita gente falando, sim. não acho o Risk um disco tão ruim e tal. Pessoas falando do World Needs a Hero. Nossa, que é um eu acho um descasso, né? descasso. Eu acho descasso, né? Animal, então assim... Se alguém ainda fala o Super Collider ainda, né? Mas eu acho que ainda o Risk ele ainda é abaixo desse. O World Needs a Hero é um descasso, né? O World Needs a Hero é um dos meus preferidos. Assim, eu vou falar que fora da formação clássica ali do Megadeth, pra mim, tirando aqueles discos, o World Needs pra mim é o melhor disco do Megadeth. Olha aí. Eu posso junto com o permitir que ele- Cells ali. Pra mim, eu tenho que colocar o Cells nessa claro, frase, né? Mas eu acho o World Needs a Hero um baita disco com o Alpitrelli, com o Jimmy DeGrasso na DeGrasso, bateria. verdade. Que banda, Cara, que velho. disco. Mas Vamos lá. falando de disco ruim, pra mim, eu entendo quem gosta do Risk, ele tem suas qualidades e tal, mas pra mim é o mais fraco do Megadeth. Não tem nem, pra mim não tem nem o que discutir, assim, era o Megadeth querendo seguir numa direção puramente comercial, assim. Mas não consegue, aí que tá, não consegue. Exato, mas assim, acho que eles olharam o Metallica, vamos fazer igual e, cara, não funcionou nada, eles assim, forçaram pra ver se ia, mas ficou- não soa natural, Exato. não soa bacana, Ficou é forçado. forçado e pouco inspirado, acho que é isso. É isso. Vai, Vamos pro próximo, vou puxar aqui Judas Priest, onde deu divergência também. Mas aqui, na opinião do Pod Rock, não foi unânime, mas eu e o Neto colocamos o British Steel como o melhor disco da banda, que é o que põe o Judas numa vertente mais do metal, né? De fato, é o disco que faz o Judas Priest pegar aquela pegada do New Wave of British Heavy Metal, né? Exatamente. Guitarras dobradas, a banda ela já vinha lançando os bons discos, mas no British Steel eles acertam na cabeça, né? E na verdade influenciou muita coisa, porque nós estamos falando aqui, se eu não me engano, ele é de 1980, 80. Exatamente. Né? Então, assim, Iron Maiden tava engatinhando, tava um monte de banda grande ali, nascendo, e o Judas Priest vem com talvez o mais icônico dos seus discos, né? Que é o British Steel. Então eu fiquei na dúvida entre o Screaming for Vengeance e o British Steel, mas assim, pegando a produção do British Steel, falando na época de 80, né? As canções que ele traz aí com Metal Gods, com Breaking the Law, com... Cara, é outra coletânea aqui, exato, é um Greatest Hits. Exato. Né? Hit álbum. É um hit álbum, do começo ao fim. Até hoje é uma base pro show do Judas Priest, cara, que as principais músicas aqui, 44 anos depois, os caras continuam tocando. Então aí... Tá tudo ali, né? Tudo isso me fez ir pelo British Steel, mas o Guto traz um outro álbum aqui pra pauta. Que é um álbum que eu acho que é até meio polêmico, porque eu sei que tem gente que não gosta muito dele, cara. Aqui, ó. Mas o meu álbum favorito já há muitos anos do Judas é o Defenders of the Faith, cara. Eu acho um descasso, cara.
Tem gente que fala que ele é sobras do Scream aqui, que ele é só coisa, mas cara, não é, cara. Eu acho que ele é até um passo adiante do Screaming for Vengeance. Talvez ele não seja tão icônico como o Screaming for Vengeance, porque ali eu acho que ele é o Judas de novo, renovando o som dele, trazendo aquela pegada mais quase power metal ali, mas eu acho o Defenders um descasso, cara. As músicas são muito icônicas. São muito icônicas. Assim, não tem como negar. Eles pegaram um monte de música aqui e colocaram no repertório, porque o disco é bom. Mas a produção eu acho um pouquinho mais judiada, assim, né? Eu acho que o Scream ele é melhor. Mas fica... E não é que eu não gosto, eu só acho o Scream melhor. É isso, gente. Fica como menção honrosa aqui. Bom, essa fase do Judas é toda maravilhosa, né? Anos 80 é muito bom, né? E o pior, aí sim, unânime, mas dá discussão entre a fanbase. Dá discussão, mas aqui nós concordamos que é o Nostradamus. Eu acho uma bomba esse disco. Eu acho horrível, cara. Acho fraquíssimo, cara. É um disco conceitual, conceitual, né? Pretencioso, chato. Pra mim nada funcionou ali, cara. Isso, pretencioso, chato, arrastado. Eu acho muito chato esse disco. O Judas sempre costuma nos entregar boas experiências, né, cara? Aliás, a gente falando aqui, os caras soltaram o Invincible Shield aí, que é um descasso. Uma aula de metal. De novo, vem o Firepower em 2018, descasso. Esse Invincible Shield, tava escutando eles de vir pra cá. É animal. Descasso, os caras são bons, né? Os velhão lá estão ainda... Rob Halford, o homem parece que é imortal, né? Mas aqui nada funciona, um tropeço, né? É um tropeço. Eu acho muito chato esse disco, cara. Desculpa aí quem acha que... Tem gente que ainda até hoje fala que o Turbo é um disco ruim. Tem gente que não gosta do Rameth Down. Enfim, pra mim isso aqui tá muito abaixo de todos esses, cara. Concordamos. Vou puxar uma outra banda aí, vamos para outros ares, vamos lá para os Estados Unidos, vamos falar do melhor disco do Kiss. Aê! Que aí, cara, aí é algo que não tem uma unanimidade, que aí vem pelo menos uns 5 discos na cabeça aqui. De melhor. E tanto para nós como para base de fãs aí, não existe essa unanimidade. E para mim, eu vou lá no primeirão, cara, que pra mim... os caras já chegam chutando também, né? As canções que ele traz ali, cara... E vamos falar ali, ele tem Deuce, ele tem Firehouse, Black Diamond. Nossa, ele é maravilhoso. Então, cara, é um disco que até hoje eu ouço, eu me emociono. E quando tocam no show do Kiss, agora acho que não temos mais o Kiss, né? Acho que finalmente acabou. Mas vamos ter Gene Simmons no Summer Breeze e a hora que ele tocar Deuce e tal, eu vou chorar ali. Porque, cara, o Kiss, no meu gosto pessoal, nunca em 50 anos de carreira conseguiu fazer músicas que mexem tanto comigo como no primeiro disco. E eu fui conhecer, obviamente, o primeiro disco, o Kiss já tinha até tirado as máscaras. Mas, enfim, eu acho inspiradíssimo, eu acho na veia ali. E aí, por isso eu acho o melhor disco. Eu volta e meia, cara, falo que meu disco preferido do Kiss é o Critics, eu já falei aqui várias vezes, mas quando a gente fala assim, puta, o melhor disco da banda, eu tentei criar alguns critérios na minha cabeça. E aí eu pensei, puta, qual que é o disco que representa a banda de fato? O melhor disco pra conhecer a banda, de fato, é o primeirão, cara, na minha cabeça, sabe? Acho que tem, que nem se disse, pelo menos uns 5 discos aí. Cara, se a gente for parar pra pensar, né? Que banda fantástica, né? Ó, o voto Pod Rock foi o primeirão, mas a gente tem Love Gun, Destroyer, Rock and Roll Over. Meu Deus, cara. O Dynasty, que é um disco que a galera tá redescobrindo agora. O próprio Revenge, que eu acho um disco animal. O Revenge, então, olha quantos discos bons que tem essa banda. O Creatures, né? Então, puta, é uma banda foda, né, cara? Muito foda. E falando em Creatures, eu fui voto vencido, eu coloquei o Creatures of the Night, cara, que eu acho que é... Lá no ranking eu fui com você, agora eu mudei. Exato, eu acho... o Kiss entrando nos anos 80 ali também, e com o pé na porta, com uma sonoridade robusta, uma produção foda. Brutal. Com Eric Carr destruindo tudo na bateria. Exato, pra mim é o grande disco do Kiss, mas eu endosso tudo que os amigos falaram aqui. O primeiro do Kiss é icônico em todos os sentidos. Se jogar pra ser uma moeda, cair pra um lado ou pro outro, sei que todo mundo Qualquer um dos dois aqui figura muito bem como o melhor disco do Kiss.
E no pior a gente também não concorda, né? Acho que é o segundo que a gente não concorda em pior. Em pior. Eu acho que é os únicos dois, a gente já falou lá do Black Sabbath e agora o do Kiss. Que na verdade, o Kiss, ele tem... Dá pra dizer ali que ele tem 2 tropeços, assim, né? Ele tem fases um pouco inspiradas e tal, mas quando se fala de disco ruim, assim, tem principalmente 2 que figuram aí nas conversas e tal, então é o que apareceu aqui. O meu é o Music from the Elder, eu acho um disco fraquíssimo, tudo aquilo que nós falamos do Nostradamus, do Judas, eu acho ele pretencioso, chato, arrastado, não dou conta de escutar. Mas eu fui voto vencido aqui, né? O nosso pior disco do Kiss, não foi o Music from the Elder. Que ele é tudo isso que você falou, realmente. Ele é um disco ruim, arrastado, tudo, mas tem um que consegue ser pior, né, cara? É o Carnival of Souls. Ou o Carnival of Souls. Carnival of Sins, por causa do Motley Crue, mas é Carnival of Souls. Cara, que é um disco... Que não era nem pra ter sido, né? É, um disco que foi vazado. Foi vazado, né? E os caras falaram, já que foi, vai, né? Não tava, acho que, finalizado. Uma produção também esquisitíssima. Sonoridade, o Kiss querendo soar meio grunge ali. Meio Alice in Chains e nada a ver, né? Enfim, né? Um disco bem fraco, assim, do Kiss, né? Eu acho que, assim, se eu tivesse que escolher entre os dois aí pra ouvir, eu vou de Music from the Elder. Deixa ali como trilha sonora, deixa o volume bem baixinho. Deixa no zero ali, deixa tocando. Bem baixinho, mas o cara... Pelo menos ele é um disco, né? Os caras pensaram, não, vamos fazer, vamos pensar em fazer assim. Música... É ruim, mas pelo menos os caras... E no acústico eles tocam, né? Tocam um negócio. Tocam uma lá. Então. Que é a música a pior música do acústico. Mas eles, assim, aproveitaram alguma coisa. Word It All Heroes, né? E o que eles aproveitaram do Carnival? Nada. Nem tocaram, nem nada. Deixa daí, finge que não existe. Tchau, né? Nem a banda, o Kiss já é conhecido pela mudança de estilo. Eles têm vergonha desse disco, cara. Eles têm vergonha desse disco. Então temos o pior disco então do Kiss com o Carnival of Souls. Sim. Só faltam 2 bandas. Faltam 2. Eu me perdi. Eu vou puxar aqui. Puxa aí. Vou puxar ela, Iron Maiden. Melhor disco do Iron Maiden. Melhor disco do Iron Maiden, pod rock, Powerslave. Descasso, né, velho? É um disco icônico. Bom, o Iron Maiden ele entra nessa seleta hall de bandas que você escolher, sei lá, os 7 primeiros discos, qualquer um pode ser o melhor, né? Qualquer um tá dentro. Cada hora que você me perguntar, eu vou falar um. Mas o Powerslave é um disco muito icônico, né, cara? Ele é o mais icônico. Ele é o mais icônico ali, né? Agora o nosso eleito aqui como o melhor disco do Iron Maiden foi o Powerslave. Não foi o meu voto, eu fui voto vencido, eu vou deixar aqui o meu voto, que também não é o meu preferido. O meu preferido é o Peace of Mind, mas pra mim o melhor disco do Iron Maiden é aquela coisa, a gente tirando o gostinho pessoal um pouco de lado, quando eu penso em melhor disco, aí eu levo em consideração a produção, o conceito por trás e tudo que envolve o disco. E aí, pra mim, o melhor disco em todos os aspectos do Iron Maiden é o Seventh Son of a Seventh Son, que eu acho que ele traz tudo em uma grandeza espetacular. E é o meu preferido. É o teu preferido. Meu preferido não foi o que eu coloquei como o melhor, mas é o critério, né? Então, eu acho que o Powerslave representa mais o Iron como ele é mesmo, né? Sim, representa. Então nós temos aí o melhor disco do Iron Maiden, o Powerslave, com a menção aí do Seventh Son. E aí o pior disco do Iron Maiden aí foi um pouquinho mais fácil, né? Que aí nem é o que eu menos gosto, o que eu menos gosto é o Matter of Life and Death, que eu não dou conta de escutar. Mas ele tem as suas qualidades acima até do que esse aqui, que é o Virtual Eleven, que aí a gente concordou aqui que ele é o pior, né? Ele é o mais fraco, né? Muito fraco. É aquilo que a gente já falou algumas vezes aqui, né? Era uma fase bem tenebrosa pro Iron Maiden, né? Bruce Dickinson tinha saído, a banda tava comercialmente em baixa, fazendo shows menores, nada funcionou ali, né? Então, nada funcionou, apesar que o anterior, o X Factor, um descasso, né? Já é um disco muito profundo, muito sombrio, que não figura nas nossas listas de piores. Não. Sim. Mas esse muito aqui... pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas nesse aqui nada funcionou, né? Nesse aqui a banda não se achou. E aí a gente tem um disco que a grande maioria dos fãs considera como o pior disco do Iron Maiden, que pra mim salva The Clansman, que tá dentro desse disco, que é uma pérola perdida lá também nesse disco. Sign of the Cross. Sign of the Cross é do X Factor.
Então The Klezmer é uma pérola que tá perdida aqui no meio de músicas chatas, repetitivas, com uma produção Future estranha. Future é legalzinha, rapidinha e tal. Mas assim, também é uma música genérica, assim, não mas não tem nada que... Eu tô tentando achar o que tem de bom, né? eu acho que é The Klezmer Acho que mesmo, Klezmer, Future eu acho Future é legalzinho. Future dá pra ouvir e tal, mas aí você Mas tem... é só também. aí você tem When Two Worlds Collide, aí você tem Como Estais Amigos, aí você tem umas músicas Como que... estás, amigo? Vamos colocar. Se você não concorda que o Virtual Eleven é o pior disco, você vai ter que concordar que a pior música é Como Estás, Amigo. É ruim, né? É muito fraco, ruim, né, velho? é É fraco. muito ruim. É ruim. Então, aí agora só falta a maior banda de metal do mundo, que é o Metallica. Eu tô preocupado. Pra gente. O que faltou aqui, né? Cara, você falou. Deixamos o PIN muito perdido, né? Você Trolamos. pega um cara que não deve de atenção pra fazer isso, irmão. Tá louco. E aí, Melhor é disco fácil. Aí eu acho que Metallica. pra gente foi fácil, né? Foi. Master of Puppets. É Master of Puppets, né? Que Descasso, né? não necessariamente é aquela questão, né? Não necessariamente é o preferido. Eu sei que o Não PIN é gosta o- muito do Ride the Light. Light. Mas quando a gente, assim como eu falei do Iron Maiden, né? Quando a gente quer eleger o melhor disco, a gente considera a produção, a profundidade, o trabalho em torno, capa, não sei o que, papapá. E o Master of Puppets não tem aonde ele ser melhor, né? Ele não erra em ponto nenhum. Ele é um disco nota 10 aí E também. acho que qualquer lista de top 5 discos de metal de todos os tempos, vai o tá. Master of Puppets ele vai estar figurando nesse top tá 5. Quando não num top 3 ou um top 1 às vezes, né? Então é um dos melhores discos de metal de todos os tempos, então pra gente não teve muita discussão. Tranquilo. E o pior também foi fácil, né? Pro Metallica é difícil. Não tem como gostar do Sentenger, apesar que Muita gente a gosta. gente recebe comentários, eu Muita gente gosto do gosta. Sentenger, mas pra mim É um não disco tem difícil como de escutar. ouvir o disco, a sonoridade dele A produção é muito bizarra, tenebrosa. né? Bizarra, né? Considerando que o Metallica é um gigante que soa como quiser soar, eles escolheram soar como a pior coisa já produzida do mundo. E assim, é um disco que não tem solo de guitarra, é um disco esquisito, porque a fase interna da banda era ruim, né? Em termos de Ambiente mesmo. Ambiente, né? Um clima ruim, pessoalmente eles estavam passando por fases ruins, e aí tudo isso refletiu, né? A banda estava sem baixista no momento, então tudo isso refletiu e contribuiu para fazer um disco horrível que é o Sentenger, Com um puta produtor, né? um puta produtor, Body rock por no trás. estúdio que eles quiserem, com o instrumento que eles quiserem, fazendo o que eles queriam e a Tinha fase tudo era na mão. tudo na Menos mão, a cabeça. menos a cabeça, exato. A parte melhor, o que tem de melhor nesse disco é o documentário É o que Some saiu. Kind of Bond. É o O Some Kind of documentário Bond. é legal só pra isso que você funciona, entender, é meio que pra você entender por que ele é tão ruim. Exatamente. Que é muito legal, velho. O documentário é muito massa. muito massa. É. Bom, legal. E aí tem um monte de bandas que a gente pode fazer essa brincadeira de qual é o melhor disco, qual é o pior. Se você gostou do vídeo e você quer que a gente faça mais vídeos nesse mesmo tema, a gente pode falar em melhor e pior disco de várias bandas. Aerosmith, Sepultura, Dio, Def Leppard, Motley Crue, tem muita coisa, uma né? Infinidade Muita de coisa. bandas grandes, de bandas legais que a gente pode fazer esse formato de vídeo. Então, se você achou legal, pode falar pra gente aí, faz com tal banda, que aí a gente coloca na pauta aqui, que aqui a burrice não para. Então a gente agradece você aí, aproveita, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Valeu, galera! É isso, valeu. Falou!